estar gravando para outras pessoas poder estarem assistindo depois, mas é importante, né, minhas irmãs, que estar junto nesse momento de liberação do céu é muito importante, amém? Então, queridas, nós vamos começar a nossa série de palavras, e hoje eu quero falar para vocês que as feridas, elas começam em casa. É na família que começam as feridas, as dores, os traumas. Então, hoje nós vamos falar sobre a vida de José, amém? E eu gostaria de convidar vocês para ler Gênesis 37. E o que é interessante nessa passagem, queridas, é que quando a palavra começa a falar a respeito da vida de José, mas quando nós olhamos o início de Gênesis 37, começa falando da família do pai de José, que no caso Jacó, né? Então nós vemos que Deus, ele é geracional. Amém? Então vamos lá. Gênesis 37, vou pedir para vocês ler comigo do verso 1 ao verso 4, a palavra diz assim: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. Minhas irmãs, isso é forte. Isso é forte. Deixa eu adicionar aqui, o pessoal está entrando. Então, quando nós olhamos, isso testifica daquilo que nós estamos falando. As feridas, elas nascem em casa, na família, e nós vamos entender isso, amém? Aqui tem o pessoal que está entrando, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, para quem está entrando agora, a nossa sala é uma sala de cura, nós vamos falar sobre as feridas que nascem em casa, uma série de palavras. Estamos na palavra de Gênesis 37, do verso 1 ao versículo 4, amém? Então, queridos, vejam só, nós vamos falar sobre José, mas a Bíblia, ela começa, quando nós começamos Gênesis 37, a palavra vai falar da história de José, quando José tinha 17 anos, mas começa falando do lar, começa falando do casamento, da vida do seu pai, Jacó. E para nós entendermos parte da história de José, nós precisamos olhar para a sua história familiar. E eu gostaria que, à medida que você fosse ouvindo essa palavra, que você fosse olhando também para você e também para a sua casa, amém? Então, quando nós vamos olhar para o casamento de Jacó, quando nós olhamos, nós vemos que o pai de José, Jacó, ele tinha duas esposas, Lia e Raquel. E nós sabemos essa história, eu sei que muitas mulheres aqui são mulheres da palavra, mulheres de oração, então nós vamos gerar aqui um contexto para vocês entenderem. Nós temos aí duas esposas, Lia e Raquel. Essa história é descrita lá em Gênesis. Nós vemos que Jacó, depois que ele sai da casa dos pais, né, ele vai para as terras da família da sua mãe, em Harã, e quando ele chega lá, ele conhece Raquel, se apaixona por ela, né, foi um momento emocionante, mas na hora de casar, Labão, o pai de Raquel, na hora do casamento ali, dá Lia, né, para Jacó. E aí nós vemos ali como dote, Jacó ele trabalhou 7 anos, serviu Labão por 7 anos, na hora de receber ali o seu pagamento, a sua esposa não era a esposa esperada. E nós podemos ver isso lá em Gênesis 29, a partir do verso 1. Então, o que nós vemos ali, Labão, ele agiu com desonestidade, em vez de dar Raquel, deu Lia, filha mais velha, usando um argumento que na terra deles, né, na cultura deles, a filha mais nova não poderia se casar antes da primogênita. Então, o que nós vemos aqui? Uma união entre Jacó e Lia, que já trouxe uma série de consequências nocivas para o início de uma família. Então, nós vemos que Jacó, ele não teve outra alternativa a não se acatar aquilo que o sogro dele estava falando. E ele teve que conviver com uma mulher que ele não amava tanto, que ele não esperava se casar.
Então, quando nós olhamos em Gênesis 29, 30, nós vemos que, né, a palavra fala que Jacó, ele amava mais Raquel do que Lia. Ele era apaixonado por Raquel. E Lia, ela veio como? Como no improviso. Onde o pai dela, né, praticamente, vamos dizer assim, ó, obrigou ele a casar com ela. E olha as consequências que isso gera na vida de uma família. E nós vamos ver sobre isso. Deixa eu só aqui, tem pessoal tentando entrar aqui. Amém, glória a Deus. Então, vejam só, queridas, olha a armação, aquilo que começa em improviso, aquilo que começa já de forma errada, as consequências que isso pode ter na vida dos filhos, vamos ver isso na vida de José e dos seus irmãos. E nós vemos lá em Gênesis 30, quando nós olhamos, Gênesis 30, verso 8, Gênesis 30, verso 15, nós vemos uma disputa entre irmãs, mulheres competindo. Nós vemos Raquel dizendo que ela tinha uma grande competição com a sua irmã, e nós vemos lá Lia, né, falando sobre a irmã ter roubado o marido dela. Então, era um clima de revanche, de briga, de competição, aquilo, né, Jacó, ele tinha que ser um pacificador, ele estava ali no meio daquelas duas mulheres, daquelas duas esposas. Então, veja só, é um momento que nós vamos ver que Raquel, então, ela gera, e o seu filho é José. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos, uma das coisas que nós precisamos entender sobre essa palavra, gente, os filhos, eles são muito prejudicados. Os filhos, eles são prejudicados emocionalmente pelos comportamentos, pelas escolhas do casamento dos seus pais. Nós precisamos entender que as consequências na vida dos filhos não é só espiritual, é emocional, é psicológica também. Os filhos, eles sofrem com os descontroles emocionais, com as escolhas que os pais decidem ter. Os pais, eu falo porque eu tenho 3 filhos, e nós precisamos buscar curar-nos, nos curar para trazer segurança e estabilidade familiar para os nossos filhos, para a nossa família. E o que eu vejo, infelizmente, são muitos lares sem essa estabilidade, sem essa segurança. Amém? Então, a palavra nos fala que José, ele era um filho preferido. E aqui nós precisamos entender, nós como filhos, nós como pais e nós como filhos, nós como mães, esposas, sábias que somos. Os pais precisam ter consciência daquilo que dão para os filhos. Nós somos chamadas nessa manhã a termos consciência daquilo que nós estamos entregando para os nossos filhos, como herança. Como herança. Essa herança, ela é boa ou ela é má? Porque nós temos a herança espiritual, que em Cristo Jesus nós podemos sim buscar remir isso, restaurar, pedir perdão, abrir mão das iniquidades, das transgressões, dos pecados. Então, nós sabemos que as heranças, elas são bênção, elas podem ser maldição, podem ser consequências na vida dos filhos, mas nós também não podemos deixar de lado, ignorar o legado psicológico, o legado emocional, porque os filhos são influenciados pelo comportamento dos genitores, dos pais. E quantas coisas nós enfrentamos, vivemos ou deixamos de viver por conta daquilo que nós recebemos emocionalmente dos nossos pais ou deixamos. E aqui não é para nós trazermos julgamento para os nossos pais, é para que a gente entre num lugar de responsabilidade, num lugar de cura, amém? Então, olha só, a palavra de Deus está dizendo em Gênesis 37:3, a palavra fala, Israel, que é Jacó, né, o pai de José, amava mais a José que a todos os seus filhos. E aqui existe um problema que eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno. As intercessoras, as mulheres aqui que já conhecem, né, nossas ministrações, sabem, assim, sempre traga um caderno, sua Bíblia, caneta, para anotar. O preferencialismo, porque aqui a gente vai trazer ensino. Um dos grandes problemas familiares que nós precisamos sondar o nosso coração, nos arrependermos e pedirmos perdão, é sobre o preferencialismo entre os filhos. E isso acontece quando um filho é mais amado em detrimento aos demais filhos, em relação aos outros filhos.
Porque Jacó, ele desenvolveu um relacionamento de maior afeto, de maior prestígio, de maior admiração com José. E isso a Bíblia está dizendo. Então, isso significa que nas nossas vidas isso também pode acontecer. Você pode ter sido um José na vida do seu pai e da sua mãe. Assim como você pode, e nós precisamos de sinceridade em relação a isso, você pode ser uma mãe, você pode ver isso na sua casa. Um preferencialismo entre os filhos. E eu falo isso porque no consultório terapêutico eu atendo muitas mulheres que passam por essa dor. Filhos que passam por essa dor. De sentirem que os pais preferem mais um filho do que o outro. Isso gera feridas profundas na alma. Então, nós vemos aqui que, quando nós vemos ali para Raquel, né, a mãe de José, esposa de Jacó, Israel, ela era a esposa mais amada, e Deus permitiu que ela gerasse filhos. Ela teve 2 filhos. Então, quando José ele nasce, ele se torna o menino preferido de Jacó, o filho preferido do pai. E na cultura em que eles viviam, que era uma cultura patriarcal, a figura paterna tinha uma importância muito grande. Muito grande. E essa influência da figura paterna exercia uma forte influência na família. E o que aconteceu quando nós lemos ali, né? Quando os irmãos viram que o pai amava mais José, eles odiaram José. Eles desenvolveram um desafeto com ele. E isso começou a gerar o quê, gente? Na família deles. Um clima familiar insustentável, brigas, confusões. E isso é uma realidade em muitas famílias, meus irmãos. Então, nós precisamos olhar esse comportamento de Jacó em relação aos filhos, de preferir mais um em relação aos demais, foi algo também que nós vemos que pode sim, gente, acontecer na nossa vida. E isso foi herdado de quem? Se nós olharmos na palavra de Deus. Vamos olhar para Isaac e para Rebeca? Se nós olharmos para a história de Isaac e de Rebeca, nós vamos ver que esse preferencialismo ele também aconteceu em relação a Isaac e a Rebeca. Então, quando nós olhamos para essa história, nós vemos ali que os dois, o pai e a mãe, tinham um filho predileto. Isaac gostava de Esaú e Rebeca se afeiçoava mais por Jacó. E o que isso trouxe? Né, para a vida de Esaú, desde cedo, né? A gente vê ali que o Esaú, ele, né, gostava mais da caça, né? Tinha uma influência em relação ao pai, e Jacó, ele se tornou um homem o quê? Às vezes, vamos dizer assim, ó, mais passivo, mais pacato, por quê? Porque ele vivia mais com a mãe. Provavelmente andava mais nas tendas, mais em casa, mais na convivência da mãe, era um filho mais caseiro. Então, o que a gente vê com isso? Que nós precisamos abrir os nossos olhos. A influência que os pais exercem na vida dos filhos. Então, muitas vezes, quando existe um preferencialismo e aquele filho, aquela filha anda mais com o pai, anda mais com a mãe, isso vai exercer uma influência que pode ser boa ou pode ser nociva na personalidade, na formação da personalidade dos filhos. Então, nós precisamos olhar para isso, porque esse tipo de comportamento, quando ele não é corrigido, quando nós não nos arrependemos, quando nós não pedimos perdão, quando nós não corrigimos, não convertemos a rota, isso pode trazer inúmeros conflitos para a família. Inimizades entre irmãos. Isso é algo sério. Nós precisamos orar, buscar nas nossas famílias, nossos lares, pela intervenção de Deus. Como mães, precisamos nos arrepender, orar pelos nossos maridos, orar pelos nossos filhos. Amém, irmãs? Então, vejam só, quando nós olhamos para Jacó, nós vemos que Jacó, ele cresceu num lar onde tinha esse preferencialismo, ele absorve isso, o ciclo não foi interrompido e fez isso com seus filhos. Olha como o legado emocional também pode ser passado de geração em geração e gerar uma consequência, um legado de dor. Então, nós precisamos entender que os problemas, muitas vezes, numa família, emocionais, que não são tratados, eles podem sim ser repetidos na vida dos filhos. Então, por isso que é importante, quando nós falamos de pensar, analisar os padrões de comportamento na vida da nossa família.
aquilo que nós herdamos de forma errada dos nossos pais. E dentro da terapia, muitas vezes eu peço para as mulheres colocar no papel o que você vê de comportamento de conflito que você herdou do seu pai, que você herdou da sua mãe. Isso não é desonra, isso é você ter consciência, é você conhecer a tua história, quais são as qualidades que você herdou dos seus pais e quais são os comportamentos que você repete de forma consciente ou inconsciente. E que hoje você precisa muitas vezes decidir o que você vai continuar repetindo e aquilo que não te cabe mais como uma filha de Deus. Então, identificar esses legados emocionais, esses aprendizados, é um grande passo para a cura, para a restauração. Porque isso vai gerar cura em dores emocionais. Então, isso não é só através de oração que a gente vai romper esse tipo de herança. A oração é importante, com certeza, é determinante para muitas coisas. Mas você conhecer, você saber aquilo que você está cometendo de erros e que se repetiu na história da tua família, vai ser importante para você ter uma oração assertiva. Porque muitas vezes a gente vai orando de forma generalizada, mas quando você olha, entende, compreende aquilo que te aconteceu, você ora com mais assertividade, com mais intencionalidade. Amém, mulheres? Então, precisamos, isso é renovar a mente, conforme Romanos 12, 2. Então, assim, qual é o perfil da tua família? Como é a história do teu casamento, da criação dos teus filhos? Você entende que você criou os teus filhos e tem criado os teus filhos nos conceitos da palavra de Deus? E eu sei que muitas vezes nós temos filhos adultos já, filhos que já têm idade, filhas que já são casadas, filhos que já são casados, mas isso não nos impede de nos arrependermos e pedirmos perdão. Isso não é um impedimento para nós. Amém? Então, quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos que ele foi o filho de Raquel, o filho preferido. E o fato de Raquel ser uma esposa mais amada, isso colaborou para fortalecer ainda mais o laço afetivo entre o seu pai e ele. Então, José era um filho que demonstrou, vamos dizer assim, qualidades no seu caráter, de espiritualidade. Nós vemos que José, ele tinha sonhos, ele conhecia Deus, ele tinha experiências com Deus, ele certamente aprendeu muitas coisas através da vida do seu pai, sobre o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, só que, infelizmente, essas características não pareciam que estavam presentes na vida dos seus irmãos. Porque talvez o pai deles tenha, vamos dizer assim, negligenciado, às vezes, o ensino na vida dos irmãos deles, de José. E aí, quando José nasce, Jacó, então, começa a se dedicar mais àquele filho. E, infelizmente, isso trouxe consequências. Então, quando nós olhamos, começamos a ler, eu convido você para terminar de ler Gênesis 37, os irmãos de José, quando eles percebem essa diferença, e eles começaram a perceber isso cedo, eles começaram a alimentar o que no coração deles? Ciúmes, raiva em relação ao irmão. Mas aí, a responsabilidade era de José ou era do pai? Era da mãe, dos adultos ali ao redor. Só que os filhos, eles não tiveram esse discernimento. As brigas começaram a ser constantes. Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui. Então, as brigas começaram a ser constantes. José, ele ouvia palavras de que ele era o filho preferido. Vamos ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. José, ele ouvia palavras que ele era o queridinho do papai, que ninguém gostava dele, ninguém queria estar perto dele, era excluído. E aí? Olha quantas coisas nós podemos ver dentro de uma família. E vejam só, José, ele aprendeu também a ser dedo duro, porque ele fazia fofocas, ele contava para o seu pai aquilo que os irmãos faziam de errado, e isso fortalecia ainda mais o comportamento dos irmãos contra ele. Então, todas essas coisas, elas contribuem para um afastamento familiar entre irmãos.
Quantas histórias entre irmãos nós conhecemos de irmãos que não se relacionam uns com os outros, se divorciam, separam, e às vezes os pais não têm a sabedoria de manter os irmãos unidos, fazem preferência entre irmãos. Nós vemos aí que a Bíblia fala que Jacó, ele deu, né, uma túnica para José. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses para vocês, para falar a respeito da túnica, amém? Quem quiser anotar a respeito disso, acho que é interessante falar, ensinar sobre isso. Porque a palavra fala, né, que José, ele recebeu do seu pai uma túnica colorida. Eu não sei se vocês sabem o que isso significa, né? Mas isso também é um símbolo de favoritismo e de eleição na cultura judaica. Então, a palavra fala que José era o filho de Jacó, da sua velhice, né, da sua esposa, que ele amava, e na cultura judaica, as roupas especiais, como essa túnica que ele recebeu, elas eram usadas para marcar uma disposição, uma distinção, desculpa, dentro da família. A túnica que José recebeu também era para mostrar que ele era separado dos irmãos. É como se ele tivesse sido escolhido, eleito para algo. E nós sabemos que, de fato, Deus havia escolhido ele para um propósito maior. Mas isso também despertou inveja, porque é como se José ocupasse um lugar diferente. Então, a túnica colorida, ela revela um status de autoridade, não era só estética, tá? Porque na cultura, na expressão no hebraico, a túnica, ela, quando ela é longa, ela tem mangas compridas, ela é uma túnica ornamentada, esse tipo de vestimenta está revelando o quê? Que aquela pessoa, ela não trabalhava no pesado. Eram pessoas que usavam esse tipo de túnica, eram pessoas de posição elevada, como pessoas nobres. Então, o que nós entendemos com isso? Que José, ele não estava sendo tratado como um trabalhador comum, mas como alguém que tinha uma função de liderança, uma herança especial. A túnica, a capa, ela também, a túnica, desculpa, ela também, ela revela a identidade e o destino profético. Porque a túnica, ela também estava apontando, sim, para o chamado de José. Nós vemos que em Gênesis 37, a gente vê que ele tinha sonhos e sonhos de governo, e a túnica, visualmente, ela já expressava aquilo que espiritualmente ia se manifestar. Então, o que aconteceu? Veio um sinal externo, que era a túnica, depois veio todo um processo de rejeição, de cova, de escravidão, e, por último, o governo, o cumprimento de se tornar governador do Egito. Então, a túnica, ela era uma marca visível de um destino que iria se cumprir, de um destino profético invisível que ia chegar. Então, quando nós olhamos, nós vemos assim que essa túnica que ele recebeu também foi um motivo de rejeição e de quebra entre os irmãos deles, porque o Jacó, ele não teve sabedoria, ele faltou sabedoria para Jacó nessa questão dos vínculos familiares entre os filhos. Então, os irmãos de José não apenas rejeitaram José por toda a situação familiar, mas a palavra fala em Gênesis 37, 23, que eles tiraram a túnica de José. E aqui isso é extremamente simbólico para nós, porque muitas vezes nós temos uma identidade profética, nós temos um destino profético, mas a falta de sabedoria dos pais leva com que os irmãos tenham comportamentos maus, ruins, e às vezes para tentar remover a identidade. Quantas de nós, muitas vezes, não passamos por situações onde os nossos irmãos, sejam irmãos espirituais, irmãos de família, que tentaram remover a nossa túnica, ou seja, tentaram remover a nossa identidade, porque remover a túnica de alguém é tentar remover a sua identidade. A palavra fala que eles mancharam a túnica de sangue, né? Forjaram ali aquela morte. O que isso nos traz simbolicamente, espiritualmente? Que eles estavam ali declarando um fim no destino, tentando declarar um fim no destino de José. Por quê? Por dor, preferencialismo, por questões paternas, familiares, disfunções familiares, inveja. Então, assim, isso é forte, gente. Isso é forte quando nós olhamos para essas circunstâncias. E quantas famílias nós vemos sobre isso?
Então, veja só, o propósito não estava na túnica, mas está em Deus. A identidade de José não dependia da validação dos irmãos, certo? Mas olha o quanto de dor muitas vezes pode ser evitada na vida de alguém, na vida de uma família, no relacionamento entre irmãos, se os pais tivessem sabedoria na hora de formar os vínculos. E eu falo isso para vocês, minhas irmãs, com bastante propriedade, porque hoje eu sou casada, tenho meu marido, sou mãe de 3 filhos, e eu sempre falo assim, tenho meus 3 filhos, e tenho 2 filhas que o meu esposo, né, antes de nós casarmos, a Emily e a Lara, mas uma das coisas que nós não alimentamos e que eu procuro não alimentar na nossa família é o preferencialismo, isso é nocivo. Às vezes um filho, ele não é gerado na bastardia, mas às vezes ele gera dentro dele uma orfandade tão grande, um sentimento de bastardia por causa de preferencialismo de pai e mãe. De pai e mãe, contendas entre irmãos por causa de preferencialismo. E às vezes a identidade desse filho, dessa filha está sendo roubada. O destino profético muitas vezes é manchado de sangue, com dores, lágrimas, sangue emocional, por causa dessas questões familiares que não são resolvidas. E a responsabilidade não é dos filhos, a responsabilidade é dos pais. Nós precisamos converter o nosso coração. Então, quando nós fizemos essa leitura da tradição judaica, nós entendemos que a túnica, ela pode ter sido semelhante, vamos dizer assim, a pessoas príncipes, pessoas de uma condição elevada. Mas também ela pode ter representado uma imaturidade emocional de Jacó e de José, porque eles não souberam lidar com a situação. E isso revela para nós uma dinâmica familiar disfuncional. Existia uma preferência, e onde tem preferencialismo, onde tem preferência, gera rivalidade. Isso em qualquer lugar, tá, minhas irmãs? Aqui a gente está falando de questões familiares, mas em questões de, igreja, ministérios, isso também pode gerar feridas. Uma liderança não tratada, que não é saudável, pode gerar, sim, dores nas pessoas, por preferencialismo, por falta de cura. Amém? Então, nós precisamos olhar para isso. Então, a túnica, ela revela, né, o chamado, a identidade recebida do pai, né? Muitas vezes as pessoas não vão entender. Isso revela também a posição, né, que vai gerar frutos, mas também ali nessa história, no contexto da história de José, também pode ter revelado uma imaturidade, que gerou muitas dores, muitos conflitos na vida deles. Então, vejam só, queridas, isso é forte para nós. Você como mãe que tem filhos, ou que cuida de pessoas, quantas famílias nós vemos situações que complicam a vida familiar em relação aos filhos, a convivência, muitas vezes, familiar, que se torna insustentável, fofoca, é mentira, as pessoas não querem estar junto, ódio, sentimentos, assim, ó, ruins. Olha quantas coisas poderiam estar pairando na vida da família de Jacó, ao ponto dos filhos quererem forjar a morte do próprio irmão. A palavra fala que eles não podiam falar, eles não conseguiam falar pacificamente com eles. Os irmãos de José não conseguiam falar com eles de forma pacífica. Quantas pessoas você conhece que às vezes não conseguem manter um diálogo com a mãe, com o pai, que não conseguem ficar muito tempo perto dos irmãos, que não conseguem conversar, ter um diálogo amistoso? Por quê? Porque as palavras, o sentimento é carregado de amargura. Amargura. Isso é forte. Porque muitas vezes onde o casamento não está saudável, onde um casamento começa já de uma forma errada, muitas vezes as brigas, as intrigas vão ser constantes. Era isso que acontecia na vida de Jacó. José foi criado nesse meio. Esposas, uma mãe dos irmãos brigando entre si, o pai no meio daquilo tudo, também sem maturidade, os irmãos criados com ódio entre eles, um caos. E quantas famílias nós conhecemos que são assim?
A Bíblia fala que quando os irmãos vinham José, falavam, lá vem o sonhador. Ele teve sonhos, sonhos de Deus, sonhos proféticos, sonhos de governo. E aí, um dia, quando José ele resolve compartilhar o sonho que ele teve, foi um estopim. Um estopim, aquilo que precisava, assim, para tornar a confusão entre eles ainda mais forte. Ali, os irmãos dele se convenceram, ficaram com ainda mais raiva. Mais raiva dele. Então, os sonhos foi um despertamento. Em vez deles se alegrarem pelo irmão, eles sentiram ódio. Eles odiaram ainda mais. Os ciúmes entre eles se fortaleceu ainda mais. E o que Jacó fazia? O que Jacó fazia? Nada. Ele ficou passivo. E a passividade, minhas irmãs, na vida de alguém é algo terrível. É algo terrível porque a pessoa não se posiciona, a pessoa não fala, a pessoa não reage. E era assim que Jacó permanecia naquela situação, passivo. A palavra fala que ele ficava ali observando. Ele considerava só com ele mesmo, ou seja, ele não compartilhava, ele não se posicionava, ele não dizia nada. Ele não interagia com o que estava acontecendo. Será que Jacó realmente não imaginava o que podia estar acontecendo? Quantas vezes, e eu falo por mim, tá? Quantas vezes meus filhos são pequenos, mas quando eu observo as coisas, eu não me permito ficar omissa. E muitas vezes eu fico meditando no que está acontecendo, no desenvolvimento deles, nas dores, nas perdas, nas alegrias. Mas eu sempre trabalho em conciliação, porque eles são pequenos, eles precisam aprender que eles são irmãos, eles têm que se amar. Se respeitar, decidir amar um ao outro. Mas Jacó, será que em nenhum momento Jacó, com toda a experiência que ele tinha, ele não observava o que acontecia entre os irmãos? Entre os filhos dele? Ou será que ele observava e permanecia de forma passiva? A Bíblia fala em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz para nós, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E o que nós vemos nessa história familiar? Que o ódio, a ira desses irmãos, dessa família, estava se acumulando, sendo cultivada dia após dia. Era se tornando em ressentimento. E ressentir é um sentimento duplo. Ou seja, é um sentimento ruim que se repete e se acumula, se repete e se acumula. Ressentir. E todo ressentimento vira mágoa. É algo progressivo, que vai aumentando, que vai crescendo. E quando o pai não se posiciona, quando a mãe não se posiciona, quando não busca curar, né, restauração de vínculos, isso vai sendo fomentado no coração dos filhos. Amargura, ódio, vingança, descontrole, desejo de descontar em cima do outro, a mágoa. É como se os irmãos muitas vezes se sintam lesados um pelo outro. Isso é nocivo, meus irmãos. Quantos irmãos falam mal uns dos outros? Quantos pais, quantas mães sentam para falar mal dos irmãos? Ah, senta com uma filha e fica falando mal da outra. Senta com o filho e fica falando mal do outro. Nós vemos isso quantas vezes? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos matando irmãos uns para o outro, ó, com a língua. Com a língua. Porque a vida e a morte estão na nossa língua. Nós podemos matar alguém com a nossa língua. E tem muitos pais que fazem isso, muitas mães que fazem isso. Então, as feridas, elas começam dentro da nossa casa. Muitos irmãos sendo colocados um contra os outros. Por pais não curados, por mães não curadas. Isso é homicídio. O homicídio começa dentro do coração, nas raízes profundas de dor. De dor. E muitas vezes nós vamos deitar, colocando a cabeça no travesseiro, com o coração, às vezes, com mágoa.
Quantas famílias nós vemos isso, com desfechos trágicos, de dores acumuladas, sentimentos ruins acumulados entre irmãos, onde o coração é cheio de amargura, de ódio, de vingança. Então, minhas irmãs, a cura começa conosco. A cura começa com a gente. Porque quando nós vemos, né, olhamos para a história de José, José ele era um filho obediente. Ele era um filho obediente. Mas ele não podia chegar perto dos irmãos dele. Porque toda vez que ele chegava perto dos irmãos era uma briga, era uma confusão, as reações eram ruins. E quantas vezes nós deixamos de ter uma Páscoa, um Natal, um Ano Novo, um aniversário? Quantos momentos, muitas vezes, nós deixamos que o inimigo roube de nós? Porque quem se alimenta da amargura, do ódio, da raiva, da vingança, do preferencialismo, não é o Senhor, é o inimigo. Os demônios, eles habitam nesses lugares. Tá? Nesses lugares. Então, meus irmãos, quantas coisas poderiam ser evitadas? Quantas coisas, quantas ameaças entre irmãos, quanta ira, quanta inveja. E se nós formos olhando, né, continuando lendo ali Gênesis 37, nós vamos ver que José, talvez quando ele chegava perto dos irmãos, quando eles estavam no campo, lá cuidando das ovelhas, às vezes estavam os irmãos num canto lá conversando, e José, de repente, mais afastado, às vezes José nem imaginava o que eles estavam falando naquela roda de irmãos. E quantas vezes isso pode acontecer com a gente? Nós vemos Rubem, o irmão mais velho, que sentiu o peso da responsabilidade, que até tenta convencer os irmãos da loucura que eles estavam para fazer, de querer vender o irmão, né? De lançar o irmão na cisterna. Mas a ira entre eles, a raiva, o ressentimento era muito grande entre eles. Porque quando o ódio estava comandando aquele coração, aqueles jovens, eles não estavam sendo impulsionados por amor, mas por amargura. Eles estavam sendo comandados por esse tipo de sentimentos. E aí nós vemos tudo o que acontece com José. E aí? Será que na sua vida você não teve irmãos? Irmãos que invejaram você, que machucaram você? Talvez você foi um José. Mas você também pode talvez ter sido um irmão, talvez você tenha sido um Rubem. Talvez você tenha sido um Judá, talvez você tenha sido um Simeão. Talvez você se vê nessa história, talvez o seu pai tenha casado mais de uma vez. Eu sou mãe de 3 filhos de pais diferentes. Porque antes de conhecer a Cristo Jesus, eu tive relacionamentos, eu gerei filhos na bastardia. Hoje, para a honra e glória do Senhor, isso foi restaurado na minha vida, foi remido para a glória do Senhor Jesus, e os meus filhos estão dentro da aliança do casamento. Então, eu tenho propriedade para falar sobre isso. E o que muitas vezes o inimigo, através de pessoas, tenta lançar setas no coração dos meus filhos, e eu repreendo em nome de Jesus. Na minha casa não terá favoritismo. Porque a paternidade dos meus filhos não vem de homens, vem do Senhor. Bem como a minha maternidade. Então, minhas irmãs, talvez você tenha sido uma Lia, talvez você seja uma Raquel. Mas hoje, como mulheres de Deus, cabe a nós buscar restauração e cura. Cabe a nós buscar restauração. Será que nós conseguimos imaginar o que José sentiu naquela hora? Quando os irmãos atacam ele, rasgam a roupa dele, jogam ele dentro daquela cisterna, ou quando vendem ele para os ismaelitas, para ser um escravo, tirando ele de um lugar de bênção, do seio familiar, mesmo com todo aquele contexto, e mandam ele embora.
A palavra fala que José, ele clamou desesperado pelos irmãos. Por favor, não façam isso comigo. Tenham misericórdia de mim. O que vou fazer sem meu pai? E muitas vezes, minhas irmãs, quando mulheres não têm sabedoria, muitas vezes se casam, né? Às vezes conhecem alguém que já foi casado, que já tem filhos. Muitas vezes eu já vi mães, mulheres, que quando elas geram daí os seus filhos, elas querem que o marido despreze, se afaste do filho que ele gerou na aliança anterior, no relacionamento anterior. Misericórdia, minhas irmãs, e tem mulheres assim dentro da igreja, não é fora, é dentro. Misericórdia, minhas irmãs, com brigas e competições. E às vezes o seu filho pode ser um José, que os irmãos vão crescer com tristeza, com mágoa, com ressentimento, com dor. Às vezes por uma mãe, por uma mulher que não é sábia, que não é madura. Por um pai passivo que não se posiciona. Amém? Glória a Deus. Que os nossos filhos vão chegar num lugar de governo, de autoridade em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Mas quanta dor poderia ser evitada e poderia ser diferente se nós trabalhássemos restauração. Então, minhas irmãs, nós vemos que José ele foi vendido para os ismaelitas. Os irmãos tomaram a túnica dele, colocaram sangue de um bode para ocultar aquilo que eles tinham feito. Aquela túnica que era colorida, que despertou ciúmes nele, foi levado para o pai deles, né? Eles voltam para casa com aquela túnica na mão, cheia de sangue. O pai reconhece aquela túnica. Nós vemos ali que ele foi tomado de pânico, de medo, de tristeza, porque o pensamento que veio é que ele tinha sido devorado, comido por um animal selvagem, despedaçado. Nós vemos aí o desesperador daquele pai, que rasga suas vestes, se veste de pano de saco e lamenta por muitos e muitos dias a morte daquele filho. Jacó ele chorava a morte do filho, só que nem imaginava que o filho estava lá, escravo. Escravo, ele estava vivo. Jacó imaginava que os próprios filhos tinham feito isso. Os próprios filhos tinham feito aquilo com o seu irmão. Eles agiram, que aqueles irmãos, eles agiram convictos de que José nunca mais ia voltar para aquela terra, que ali era o fim de José, que ele iria morrer e não ia mais voltar naquele lugar. Porque era isso que acontecia com muitos escravos naquela época. E eles imaginaram que o irmão deles, que José, seria mais um escravo. Mas Deus, ele é soberano, minhas irmãs. Deus, ele é soberano e ele age por detrás de circunstâncias que aparentemente são naturais e até mesmo destrutivas. Deus, ele age por detrás das circunstâncias. E se você entende isso, eu te convido a dar um glória a Deus. Nós não temos ideia do que Deus faz. Coisas que nem nós conseguimos notar muitas vezes. Que nada no reino de Deus é no acaso. Nada, nada sai fora da administração de Deus. Porque a palavra fala que os nossos dias estão todos escritos quando nenhum deles ainda existisse. Está lá em Salmo 139. Então, nós vemos aí José sendo conduzido para o Egito por um propósito de Deus na vida dele. Ele não estava indo para lá por acaso, né? Embora talvez ele não tivesse totalmente ciência dos planos de Deus. Mas um dia o propósito de José chegou a uma conclusão. Nós vemos isso quando ele reconhece para os irmãos que Deus havia levado ele na frente. Então, meus irmãos, quantas coisas nós podemos trazer de restauração como mães, como esposas sábias? Quantas histórias familiares nós conhecemos cheias de dor, de ódio, de ira, irmãos contra irmãos, pais passivos e esposas rivalizando uma com a outra.
Mas nós precisamos entender que o nosso ministério, aquilo que Deus nos chama é reconciliação. Reconciliação. Nós precisamos do Senhor. O ministério de Jesus, aquilo que Jesus vem fazer é reconciliar o mundo com o Pai. E nós precisamos aprender a reconciliação. Nós precisamos olhar para isso. Quem você é nessa história? Quem você é nessa história? Você é uma Lia, uma mulher com filhos, que de repente casou por obrigação, obrigada pelos pais. Depois seu marido deixa você, casa com outro, ama outra. Aí você vê essa mulher gerando. Quem é você? Será que você é um Jacó que alimentou o preferencialismo entre algum dos filhos? Será que você é um José? Quem é você? Quem é você? Olha para tua casa, olha para os teus pais, olha para os teus irmãos e coloca, eu incentivo, coloca no papel o que você identifica nessa história e comece a reconciliação primeiro no teu coração, se quebrantando na presença de Deus, liberando perdão, pedindo perdão ao Senhor, se você identificar que você precisa se arrepender, faça isso com o Espírito Santo e peça a direção do Pai. Porque ainda dá tempo de nos reconciliarmos, ainda dá tempo de nos arrependermos dos nossos maus caminhos, das nossas atitudes erradas. Nós precisamos ser agentes de Deus, da manifestação de Deus, queridas. Em nome de Jesus. E hoje eu oro que nós possamos ser mulheres que nós venhamos falar do Senhor, não porque nós ouvimos falar. O livro de Jó fala que Jó ele falava de coisas que ele não entendia, mas depois de todo um processo que ele passa, ele fala, né? Que ele os olhos dele, verdadeiramente eu te vejo, os meus olhos te veem. Porque Jó, ele conseguiu ver o propósito divino no meio da dor, em meio às coisas, no meio da luta, no meio da dor. E que nós sejamos mulheres que conseguem enxergar o propósito divino, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades. Talvez você tenha sido uma mulher de dores, conduzida ao Egito, dores, serviços pesados. Talvez você tenha sido escrava do pecado, de dores, por causa da tua infância. Rejeição, exclusão, amargura, inveja, ciúmes. Comece a identificar na tua vida. Quem sabe em algum momento da tua vida você possa ter se visto numa prisão, mas quem sabe Deus não colocou em uma determinada altura da tua vida um Potifar na tua vida. Alguém enviado por Deus no meio da circunstância, da dor, da escravidão. Deus enviou um Potifar para a tua vida, assim como foi na vida de José. Seja grata, reconheça isso. Começa a olhar para a tua história e olhar a mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Talvez você tenha visto um Potifar na tua vida, que percebeu a tua integridade, que viu que a bênção de Deus, o favor de Deus era sobre a tua vida, que a bênção da prosperidade era sobre a tua vida, porque é isso que a palavra fala em Gênesis 39, que o Senhor era com José, que ele era um homem próspero. Potifar prosperou. E aí nós vemos tantas coisas que aconteceram com José. Talvez na tua juventude você tenha passado por ataques, por dores, situações que talvez você atribuiu aos teus irmãos, porque José ele foi atacado, foi injustiçado, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, novamente ele vai para a prisão. Talvez você atribui isso aos teus irmãos, talvez você tenha sido verdadeiramente vítima, mas o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Talvez você tenha visto seus irmãos
os seus irmãos passarem por isso. O que você vai fazer com isso? Vai continuar fechando os teus olhos ou vai se colocar numa posição de intercessão para orar? Talvez você foi uma mãe passiva, que viu muitas coisas e não se posicionou. Talvez você viu o seu esposo sendo passivo e não se posicionou. Mas agora você pode orar, buscar no Senhor estratégia do céu para buscar restauração, reconciliação na tua família. Nós precisamos dar uma resposta para a palavra de Deus que nos é revelada em todo momento. Em todo momento. Então, minhas irmãs, em nome de Jesus, que você olhe para a tua casa. Talvez tenham lutas diárias que você enfrente até os dias de hoje. E às vezes as lutas diárias não é contra Satanás, não é contra o diabo. E nós vamos falar sobre isso. Nós não podemos ter um coração animista. Nós não podemos ter um coração animista. Às vezes a tua maior luta não é contra o diabo, é contra as dores que você carrega. As dores da tua infância. E você precisa buscar restauração para elas. Reconciliação. Restaurar primeiro o teu coração. Restaurar a tua alma primeiro. Porque se você restaurar as dores de alma da infância, muitas coisas já são resolvidas na tua vida. Porque Satanás ele vai querer se alojar e se alimentar das dores da infância. Porque Satanás ele está sempre armando ciladas. Ciladas. Mas ele se alimenta do quê? Das dores que nós carregamos. Das dores que nós carregamos. Então, uma brecha que fica, muitas vezes pode ser letal. Amém? Então, eu gostaria de convidar vocês para orar nesse momento. Abra sua câmera, quem puder, claro, né? Eu gostaria de orar por vocês. Quero orar pelas nossas famílias, quero orar pelos nossos filhos, orar pelo nosso coração como mãe, como esposa, e pedindo que o Espírito Santo venha trazer a restauração que precisamos. Amém? É só o começo das nossas ministrações, nós vamos continuar falando nas próximas segundas-feiras sobre as restaurações familiares. Amém? Nós vamos falar muito sobre a vida de José ainda, tem muitas coisas a serem ditas, mas as feridas começam em casa. As feridas começam em casa. Pais feridos, famílias feridas geram filho ferido. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Obrigada, Célia, por abrir a câmera, querida. Glória a Deus. Pai, eu quero te louvar nessa manhã, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Senhor, eu creio que hoje nosso coração se converte um pouco mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, cada mulher aqui, cada família, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor tem uma vida abundante para nós, mas muitas vezes nós não vivemos pelas dores, pelas lutas, pelos ataques espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir que o Senhor Espírito Santo ministre o coração das minhas irmãs. Revela para elas, Pai, se tem algum tipo de preferencialismo, Pai, em seus corações em relação aos filhos, Pai, como nós vimos na história de José, Pai. Talvez as minhas irmãs foram um José, mas talvez elas tenham sido, Senhor, um Rubem, um Simeão, um Judá, Senhor. Talvez elas cresceram em lares, Pai, que teve brigas e confusões. Talvez elas viram seu pai e a sua mãe tendo novos casamentos, com brigas, atritos, conflitos, esposas brigando uma com a outra, irmãos contra irmãos, Pai, pais passivos. Talvez essa seja a realidade que elas conhecem, Senhor. Mas hoje, Pai, nós apresentamos o nosso coração a Ti, Senhor. Para que o Senhor traga cura nos corações. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então eu te peço, se existem mães aqui, Senhor, que essas mães venham converter os seus corações aos seus filhos, Pai, se arrepender dos maus caminhos e pedir perdão, em primeiro lugar, a Ti, Senhor. E que o Senhor prepare um momento de reconciliação, Senhor. Se essas mulheres aqui, as minhas irmãs, Pai, na condição de filhas, Pai, carregam dores nos seus corações em relação aos pais, em relação aos seus irmãos, Pai.
Eu oro que elas coloquem a dor delas na cruz, Pai, na cruz, Senhor, na cruz, e que o sangue de Jesus venha sobre elas, Papai, em nome de Jesus, Pai. E que haja perdão, Senhor, que elas se reconciliem com seus irmãos, que elas peçam perdão e liberem perdão, Senhor. Pai, eu conheço pessoas, Senhor, que não conseguem nem falar o nome das suas madrastas, Senhor, que falam aquela mulher, aquele irmão, que às vezes não conseguem falar o nome, Senhor, dos seus familiares, papai. Oh, Jesus, Espírito Santo, restaura os corações, Pai. Senhor, que a herança que venhamos deixar para os nossos filhos seja um legado de amor, de bondade, Senhor, de restauração, Senhor, de corações convertidos, Pai, onde a tua paternidade falará mais alto, Senhor, do que qualquer dor, Papai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós não aceitamos, Pai, eu não aceito para as nossas vidas, Pai, que Satanás nos roube, Senhor, roube a alegria da nossa casa, a alegria dos nossos filhos, Pai, que sejamos setadas, Pai, setados nos nossos lares, Pai, por dardos inflamados de Satanás, Pai, por causa, Senhor, de brigas familiares, legados emocionais, Senhor, de passividade, Senhor, de amargura, papai. Em nome de Jesus, limpa o nosso coração e o coração dos nossos filhos, Pai. Que haja conversão em nós, Senhor, em nome de Jesus. E que nessa manhã, Senhor, as dores aonde Satanás vem se escondendo, vem se alimentando, sejam desalojadas de nós. Desaloja, Espírito Santo, desaloja, Espírito Santo. Vem com bálsamo de cura, de restauração, em nome de Jesus. Fora, fora a amargura, fora. Fora a amargura, fora o ódio, fora a vingança, fora os ciúmes, Pai, em nome de Jesus, fora. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, porque nós somos tuas filhas, Pai. Filhas do teu amor, Senhor. Filhas do teu amor. E o Senhor nos chama à reconciliação, papai. E nós queremos viver aquilo que o Senhor tem escrito para nós. Que a maior vitória, Senhor, sobre situações como essa seja a restauração. Seja pegar o nosso telefone, ligar para o nosso pai, ligar para a nossa mãe, ligar para os nossos irmãos, dizer: eu te amo, eu te perdoo e eu peço perdão. Que essa seja uma vitória, Senhor, para glorificar o teu nome, para desmascarar os demônios que muitas vezes vêm roubando a nossa alegria, Senhor, que vem roubando a nossa prosperidade, que vem roubando os sonhos. Em nome de Jesus, nós desarticulamos nessa manhã, Senhor, diante da tua presença, Senhor, os ataques de Satanás, para ferir nossas famílias, para ferir os nossos filhos, para ferir o nosso coração. E nós dizemos para trás de nós, Satanás, recua, porque a nossa casa, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, as nossas famílias pertencem ao Senhor. E uma grande obra o Senhor está fazendo. É o Senhor que tem autoridade sobre nós. E nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos filhos gerados na bastardia. Pedimos perdão pela nossa passividade. Pedimos perdão pela amargura. Pedimos perdão por fofocas. Pedimos perdão pelas vezes que nos assentamos com pai e com mãe para falar mal dos nossos irmãos, na nossa ignorância e na nossa dor. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão porque muitas vezes não incentivamos a reconciliação entre irmãos. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes homens e mulheres crescem, Senhor, crescem longe dos seus irmãos. Pessoas que não veem os seus irmãos há tantos anos, há tanto tempo, Senhor. Que às vezes só vão ver os seus irmãos na hora da morte, Senhor. Nós pedimos perdão por isso, Pai. Nós pedimos perdão. Perdoa o nosso coração. Perdoa, Senhor. O Senhor conhece a nossa fragilidade. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que cada mulher aqui, Senhor, a Célia, a Jaciara, a Débora, a Maria, Senhor, a Nara, a Cristiane, Senhor, a Laisa, Senhor, todas as mulheres que entraram aqui, Senhor, que essa palavra os alcance, Senhor,
que elas decidam colocar na cruz, Senhor, para serem restauradas e reconciliadas e viverem, Senhor, a tua bondade, a tua graça abundante, Senhor, restauração familiar, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos crescer, Pai, em graça, em conhecimento. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha preencher todo o espaço na nossa alma esta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Que sejamos preenchidas por Ti, Espírito Santo. E eu repreendo em nome de Jesus todo o contra-ataque do inferno. Em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não aceitamos as nossas famílias serem defraudadas pelo inferno. Senhor, que o Senhor traga a luz nos nossos corações, nos nossos pensamentos, aquilo que nós precisamos nos arrepender e as brechas que precisam ser fechadas ainda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, abre, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, toca na nossa mente, nós queremos ver, Senhor. Nós queremos falar das tuas maravilhas, nós queremos dar testemunho das tuas maravilhas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos converter o nosso coração, Senhor. Converter o nosso coração, Senhor. E eu te peço, Pai, na medida, Senhor, em que essas mulheres, Pai, entenderam essa palavra, Senhor, Espírito Santo, que haja arrependimento e que haja bênçãos, Pai. Entrega, Senhor, na vida da Célia, na vida da Jaciara, da Débora, Senhor, da Nara, da Laisa, Senhor, da Maria, Senhor. Entrega, Pai, para nós, Senhor, as bênçãos, Pai, que estavam retidas nas regiões celestiais, Pai. Entrega a tua bênção, o teu favor, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, um coração arrependido. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu, Pai. E eu creio que junto com o arrependimento vem as bênçãos do Senhor, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama. Que o Senhor entregue para nós, Senhor, a bênção da restauração, a reconciliação, Senhor, a provisão, Senhor, que nós precisamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que possamos voltar o nosso coração para Ti. E que nessa semana, Pai, tenha milagres. Que nessa semana tenha milagres, Pai. Milagres, Pai, milagres familiares. Que filhos voltem para a presença do Senhor. Que filhos voltem para a presença do Senhor. Filhos que voltem para a presença do Senhor, para os pés de Jesus. Por corações convertidos de mães que decidem, Senhor, assumir um lugar de responsabilidade, Senhor, e converter seus corações, a reconciliar irmãos. Ah, papai, nos ensina esse caminho. Nos ensina esse caminho, Senhor. Que como intercessoras, Pai, possamos entrar nesse lugar de oração e restauração das nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E eu te louvo, Pai, eu te agradeço, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor, todo louvor, toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, Pai, todo testemunho seja para Te engrandecer. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, Pai. Em nome de Jesus, e mesmo que a gente pise com pé e pedra, nós não vamos cair, porque os Teus anjos nos seguram pela mão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Estamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, onde mal algum se achegará a nós e a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né, minhas irmãs? O Senhor é bom. Eu tinha mais coisa para falar,